sou Daniele Lima, assistente social, terapeuta sistêmica e energética e facilito você a transformar as suas dores em poder, transformar suas dores em pérolas. Aqui no canal A Voz, eu compartilho experiências, conhecimentos e consciências para fortalecer pessoas que passaram por situações de abusos e violências sexuais. O tema do nosso segundo vídeo é Devolva a culpa que não é sua. As pessoas que passaram por situações de violências e abusos sexuais, elas frequentemente internalizam uma culpa e uma vergonha. E essa culpa e essa vergonha têm grande impacto na autoestima das pessoas que passaram por situações de violências sexuais. Esse segundo vídeo é para te lembrar que essa vergonha foi algo que você internalizou, né? Que diz respeito a algo que aconteceu com você, diz respeito à sua história, e ela está muito relacionado ao abandono que você sofreu na situação de abuso e de violência sexual, né? As pessoas que passaram por esse tipo de violação são pessoas que frequentemente se deparam com abandono. Nessa hora, nesse momento, não havia ninguém, né? Não havia uma figura de proteção que pudesse te preservar, que pudesse evitar o que aconteceu com você de fato, efetivamente, né? E você como criança, você como adolescente ou você como mulher se viu impotente diante do ato de outra pessoa e junto com essa impotência se percebeu e se sentiu abandonado nessa situação. Foi um abandono efetivo de alguma figura que pudesse lhe auxiliar a sair da situação de violência. Vou compartilhar com vocês uma história muito rapidinha que exemplifica muito isso, né? Aconteceu comigo e com a minha filha. Minha filha tem 11 anos. Houve uma cerimônia no colégio, era a cerimônia das canetas. E aí a gente tinha que enviar as canetas e aí tinha um dia que nós iríamos até a escola entregar as canetas para as crianças na passagem do 5º ano para o 6º ano. Enfim, era uma cerimônia, né, significativa. E eu, muito rapidamente, né, com todos os grupos, com todas as coisas, li rapidinho os comunicados, vi que eram para as canetas, pensei que fosse para o Dia dos Pais, não me atentei para a data e, para resumir a história, quando eu vi a cerimônia das canetas estava acontecendo na escola, eu estava numa reunião do trabalho e o pai dela estava no banco, tipo assim, os dois incapacitados, impossibilitados de saírem de onde estavam no trabalho para participar da reunião, da cerimônia, até porque a cerimônia já estava acontecendo, já estava ocorrendo. E a minha filha foi a única da turma que os pais não estavam lá, né? Então vocês imaginem isso. Eu queria, assim, eu me senti mal, me senti péssima, eu fiquei arrasada, eu fiquei muito arrasada. E aí eu conversei com a minha filha, né? Primeiramente ela utilizou a raiva, né? Uma coisa meio orgulhosa, disse, eu não queria nem ter ido para a escola, se eu soubesse eu não teria nem ido para a escola, ela se fazendo de forte, né, para lidar com o que ocorreu, com a frustração, né, com a sensação do abandono, da falta de atenção dos pais, né. E aí, no segundo momento, depois, outros dias, eu conversei com ela de novo, falei, você ficou triste? Ela falou o seguinte, eu fiquei com vergonha, eu me senti muito envergonhada. E eu achei interessante essa fala porque a falha foi minha, né, e do pai dela, né? A falta de atenção foi minha e do pai dela. Mas diante da situação, ela internalizou essa vergonha, né? A criança ou adolescente, nessa hora, ele acha que há, de repente, alguma deficiência com ele mesma, com ela mesma, né? Que a situação foi tão constrangedora e que, de alguma forma, tem algo de errado comigo, né? É muito difícil para a criança, principalmente para a criança, reconhecer que a sua mãe ou que seu pai foram desatenciosos, né? De repente não tiveram ali naquele momento a presença para estar, para corresponder à necessidade dessa criança e desse adolescente. Falo especificamente nessa situação para ilustrar, não foi uma situação, né, ainda bem, do que nós estamos tratando aqui, de violências sexuais,
foi uma situação corriqueira da vida de uma pessoa. Sinceramente, se eu pudesse voltar no tempo, se tivesse aquela chance, né? Escolha um momento para você voltar no tempo e fazer diferente. Esse seria com certeza o dia e a hora em que eu voltaria no tempo e faria diferente com a minha filha. Enfim, gente, nós crescemos, né, em lares que, infelizmente, né, ou a realidade, né, da vida, a realidade em que nós nascemos e fomos inseridos, eu, você, nós não tivemos as todas as circunstâncias favoráveis, né? Os nossos pais, os nossos educadores, as pessoas que estavam ali com a gente, eles de alguma forma, né? E aqui a gente não está culpabilizando, tá? Nosso pai, nossa mãe, a gente não está culpabilizando as pessoas que nos educaram, os nossos avós, a gente não está culpabilizando, a gente está reconhecendo que o ambiente em que a gente estava inserido, que o sistema que a gente estava inserido, não conseguiu, né, nos proteger, não conseguiu evitar que um ato de violência e de abuso acontecesse conosco, tá? E quando eu falo isso, não é para culpabilizar essas pessoas. É só para a gente reconhecer, para você reconhecer hoje como adulta, como adulto, né? Te trazer o contexto de onde os fatos aconteceram e como eles aconteceram. Você estava num contexto, você estava num sistema que, por as suas razões, naquele momento, não pôde te oferecer proteção enquanto criança, enquanto adolescente. Tá? Eu estou trazendo aqui especificamente situações da infância e da adolescência e depois eu vou aprofundar para outras situações de violência que são, né, que adultos, adultas podemos passar. Mas eu estou percebendo, sentindo muito assim o caminho, né? Há um caminho do que a gente está trabalhando aqui. Eu vou trabalhar primeiramente nessas condições da infância e da adolescência. É importante que hoje, como adulta, como adulto, você consiga perceber e reconhecer isso. Havia um sistema, havia um ambiente, haviam adultos que, por muitas razões, tá? Que a gente não vai explorar nesse vídeo, a gente vai explorar nos outros vídeos, né? Das dinâmicas familiares, né? Dos aspectos culturais, dos aspectos históricos, né? Da Constituição do nosso país, estão presentes nas situações de violência e abuso sexual. Então, compreendendo esse contexto, você estava inserida nesse contexto e você era uma criança ou um adolescente que precisaria de adultos, de pessoas que lhe protegessem desse tipo de violação e de abuso. Então, isso é uma dimensão, tá? Isso é a primeira dimensão, é reconhecer que você estava inserido nesse contexto e que por razões culturais, familiares, sistêmicas, econômicas, você esteve vulnerável a que outras pessoas praticassem, né? Que outras pessoas violassem seus limites, né? Com atos de natureza sexual, né? Ou abusando, violentando sexualmente você, ou alguém que você ama, ou alguém que você conhece. Então, primeiramente, e essa parte do vídeo, desse segundo vídeo, tem relação com a primeira. O primeiro vídeo, se você não assistiu, assista. A gente trabalhou sobre o primeiro aspecto de reconhecer que você é inocente, né? Reconhecer que você está inserido num todo e que esse todo não pôde te oferecer, e novamente, não culpabilizando, mas reconhecendo, você não pôde receber o cuidado, a preservação que era requerida para você nesse momento. O segundo aspecto desse vídeo, de dizer para você que essa vergonha não é sua, né? A culpa a gente já viu que não é sua lá no primeiro vídeo, dizendo que você é inocente, né? Te trazendo a consciência de que você é inocente. No segundo vídeo, a gente está trazendo essa vergonha não é sua. Gente, pessoas que são saudáveis, pessoas que têm mínimo de maturidade, né, emocional, sexual, né, maturidade de saúde como humano, elas se relacionam de igual para igual, né?
entre pares, entre iguais, né? Entre adultos, pessoas conscientes, capazes de dizer o seu sim, né? E isso é muito importante, né? Quando alguém quer algo com você, o sim é muito explícito, o sim é muito claro, o sim ele é, não há dúvidas do sim. Eu quero, e eu posso dizer quero, vamos lá, vai ser divertido, a gente vai se divertir. Se não há o sim é a segurança. Se não há sim, se há silêncio, se está titubeando, se há qualquer dúvida, não é sim, é não. Né? E isso precisa ficar muito claro para todas as pessoas envolvidas. Né? Pessoas saudáveis, né? Minimamente saudáveis, minimamente maduras, elas vão se relacionar entre pares, entre iguais, entre pessoas que podem dizer sim. Né? As pessoas que não estão saudáveis, né, que não estão maduras, né, as pessoas que praticam violências sexuais e abusos sexuais, o verdadeiro prazer dessas pessoas não é o ato em si. Porque se fosse, elas estavam se relacionando com pessoas que podem dizer sim, com pessoas que são adultas, que podem trocar com ela essa experiência, né? Se é para ter prazer, né, você pode conquistar, pagar, enfim, barganhar, flertar. Há muitas e múltiplas formas de você trocar prazeres sexuais com outros adultos, com pessoas que podem fazer isso com você. As pessoas que praticam violências e abusos sexuais, o prazer delas é na subjugação, é em subjugar o outro, é em humilhar o outro, né? E isso se dá por questões delas mesmas, que se sentem tão incapazes, tão inseguras, tão imaturas, com um senso de alto valor lá no chão, né? Com questões da sua própria sexualidade, do seu próprio relacionamento, da maneira de se relacionar com o outro, que não estão resolvidas. Né? E quando elas praticam a violação, quando elas praticam o abuso, de alguma forma elas estão externalizando essa baixa, né? Essa insuficiência, essa, essa essa baixa, essa insuficiência, vou utilizar essas duas palavras, ela está externalizando e o abuso sexual, a violência sexual é uma forma dela ter poder sobre isso, subjugando o outro, humilhando o outro, enganando, manipulando, né? Repetindo, nem sempre o abuso sexual na infância ele é um abuso violento, que traga dor ou que traga agressão. Mas ele é um abuso porque ele manipula, ele engana, ele subverte a realidade para a criança, ele tem impactos, repercussões na vida da criança. Né? Então, pode não ser doloroso ou violento, mas está trazendo danos a essa criança, né? Que são incomensuráveis. E os que são violentos e dolorosos, né, nem se fala. Né? E nos outros vídeos a gente vai abordar quais são as repercussões que as pessoas que passam por abusos e violências sexuais elas vivem, as repercussões neuroquímicas, neurobiológicas mesmo, as repercussões cognitivas, para que a gente tenha a percepção de que muitos dos problemas que a gente vive hoje, né, as doenças que a gente está vivendo hoje, elas são decorrentes dessas experiências que a gente mal assimilou, que a gente mal elaborou, ou que a gente jogou para o tapete, a gente seguiu a vida, só que ela está ali como marca, né? Ela está ali como experiência que a gente não digeriu, né? Não falou, não trouxe como poder hoje para a nossa vida, né? Quando eu falo transformar a sua dor em poder, quando que a gente transforma a nossa dor em poder? Quando a gente pode olhar para a nossa história, para todos os aspectos dela, né? Todas as coisas que nos doeram, que nos marcaram, e a gente pode requisitar hoje o apoio e a proteção que a gente não teve quando criança e quando adolescente. Vocês percebem? Na hora em que a gente estava vivendo a situação de abandono, de violência, vivendo a situação de abuso, a gente vivenciou uma experiência de abandono. A gente estava sozinho, ou as pessoas que estavam com a gente não puderam nos fornecer e nos proteger desse dano. O que é transformar a sua dor em poder? É hoje, como adultos conscientes, a gente buscar os recursos, e eu vou falar para vocês de alguns recursos, para dar hoje para a gente essa proteção, esse apoio. Então, se eu não pude falar à época,
para os meus responsáveis, eu vou buscar os recursos com pessoas que possam me escutar, que possam me oferecer um espaço de fala. Se eu não pude expressar a minha raiva, eu vou buscar os recursos com os quais hoje eu posso expressar essa raiva. Eu posso soltar a minha voz, espaços seguros, né? Espaços terapêuticos seguros, com pessoas que me ofereçam esse suporte, seja uma psicóloga, seja um terapeuta. O que funcionou muito para mim foram as terapias corporais, as bioenergéticas, a especialização da bioenergética, da psicologia, as terapias cognitivos comportamentais, enfim, eu utilizei várias. Para o quê? Para elaborar, para falar, para dar vazão, para que essa vergonha que eu tinha internalizado, né, para essa culpa que eu achava que era minha, pudesse ser expressada e essas outras figuras pudessem me trazer um referencial mais saudável, né? Um referencial protetivo. Agora, como adulta, eu escolho conscientemente os recursos que eu posso acionar para me proteger, né? Para botar fora a vergonha que eu internalizei e que não é minha. Então, essa vergonha do que te aconteceu, que você internalizou, né? Geralmente as pessoas que passaram por situações de violência e abuso internalizam vergonha, né? São sentimentos, né? Difusos, vergonha, culpa, nojo, nojo do seu corpo, nojo do corpo dos homens, né? Nojo do corpo dos outros, pessoas que podem ter dificuldade em se relacionar sexualmente, afetivamente, pessoas que podem ter dificuldade de construir vínculos. Outras repercussões, quando a pessoa tem aqueles que internalizam, né, a culpa, a vergonha e a raiva, e essa raiva ela pode se tornar autodestrutiva, né? Então, pessoas que passaram por situações de violência e abuso podem desenvolver vícios variados, vícios em sexo, vício em drogas que são depressoras, diversos vícios, diversas compulsões. Todos os vícios, todas essas compulsões são alternativas, são os remédios que a gente utiliza para aliviar um pouco da dor que a gente sente. E uma dor que nem sempre está no nosso consciente. Ela está ali, debaixo do tapete, escondidinha, a gente esqueceu, seguiu a vida, e hoje você pode ter sucesso em muitas áreas da sua vida, de diversas formas da sua vida, mas ainda essa dor está ali, latejando. E está sinalizando os vícios, as compulsões, aquilo que você não tem coragem de ser, de falar, de expressar, são sintomas dessa dor que está querendo ser vista, que está querendo ser integrada, que está querendo um tratamento, né, na sua história, na minha história. Recapitulando, o prazer do agressor, o prazer do violento é a subjugação. É a mensagem quando ele abusa, ou ele ou ela, tá, gente? Mulheres também são abusadoras em menor número, abusadoras sexuais em menor número. Em termos de estatística, uma entre 4 mulheres, uma entre 4 meninas estima-se, né, que passaram por situações de violência e abusos sexuais. Então, se temos 4 de nós reunidas, pelo menos uma vivenciou situações de violências e abusos sexuais. Entre os homens, entre os meninos, 1 entre 6 meninos passou por situações de violências e abusos sexuais. A gente acha que é uma condição que afeta apenas as mulheres, não. Os meninos também. 1 entre 6 passaram por situações de violências sexuais, e esse número pode ser muito maior porque há muita subnotificação, né? Principalmente para os homens, principalmente para os meninos, é muito difícil falar na vida adulta, né? Que viveu, que passou por situações de violência sexual, de abuso sexual. Até porque, muitas vezes,
as pessoas não têm nem dimensão do que o que viveram são situações de violação, de abuso sexual. Estava acompanhando uma das páginas do Instagram que fala sobre a temática, né, que é compatível, que é na prevenção, e eu estava acompanhando os comentários, os relatos, e um dos rapazes falou: desde os meus 11 anos, o meu pai fazia eu assistir vídeos pornográficos, vídeos do X, né, para que eu me tornasse homem. Isso é um abuso sexual, isso é uma violação da infância, né? O outro, eu fui cortar o cabelo e aí o cara botou, né, para fora e me mostrou, eu era um adolescente. É uma violação, é um abuso sexual, mesmo que não tenha ocorrido, né, a violência física, a abordagem física. Adultos falarem, né, conteúdos sexuais na frente de criança é violência sexual, é abuso sexual, mesmo que não tenha tido contato físico, né? Esses tipos de submissões, esses tipos de comportamentos de pessoas que têm, né, uma diferença em termos de idade, em termos de compreensão, em termos de cognição do que significa esses atos em relação às crianças e adolescentes, todos esses atos eles são considerados abusos e violências sexuais. Trazendo de volta a nossa estatística. Um entre 6 meninos passaram por situações, as meninas, uma entre 4 meninas. Os estudos dizem que entre 8 dessas pessoas que passaram por situações de violência e abusos sexuais poderão reproduzir esses abusos e violências, né? Uma parte das pessoas que vivenciaram, que passaram por situações de abuso e violências, elas vão internalizar essa raiva, internalizar essa vergonha. Isso pode se reverter em uma raiva autodirecionada. Então, em vez de eu abusar outras pessoas, violar outras pessoas, eu posso autodirecionar essa destruição, né? Então, eu posso ter comportamentos de automutilação, né? Comportamentos de descompromisso com o meu corpo, né? Práticas de sexo sem proteção, enfim, inúmeras formas de me autoagredir, de me autopunir por algo do qual eu não fui responsável, né? Por algo do qual eu não tenho realmente culpa, responsabilidade sobre o que aconteceu comigo. Outra parte desse grupo que passou por situações de violência e abuso sexual podem, com essa raiva, reproduzir. Reproduzir em forma de violência física, né, batendo, reproduzir em forma de também tendo comportamentos que tragam perigos e prejuízos à sociedade, reproduzir de formas de práticas de abusos sexuais e violências sexuais contra outras pessoas. Isso não significa dizer que todo mundo que abusa e violenta sexualmente passou por situações de violência sexuais. Existem os fatores culturais, existem os fatores, né, socioeconômicos e históricos que também estão envolvidos na situação da violência e do abuso sexual. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, né, esse é um tema que ele é complexo, ele tem muitas camadas. A gente não pode dizer que só um fator é responsável pela situação de violência e abuso sexual que ocorre. Não, ele tem múltiplos fatores. Um deles, um dado, né, de estatístico, um dado de pesquisas é que parte das pessoas que passaram por situações de abuso e violência sexual irão reproduzir, tá? Irão fazer com outras crianças e adolescentes. E isso a gente precisa estar muito atento com os nossos meninos, com os nossos adolescentes, com as nossas meninas, com a gente mesmo. Falando agora das estatísticas, a gente pode ter ideia do contingente de pessoas que estão com dores, né? A gente pode ter um contingente da psicosfera mesmo, né? do nosso Brasil, né? Do nosso estado, né? Do nosso município, a psicosfera, né? Do planeta, de como esse assunto, de como essa dor de violência sexual, de abuso sexual, é algo que a gente precisa falar, é algo que a gente precisa olhar, é algo que a gente precisa sanar, começando com a gente, né?
e expandindo, reverberando para as pessoas com as quais a gente pode também contribuir, que a gente pode também ser uma oportunidade, uma voz, né? Esse é o objetivo desse canal, é ser essa voz que compartilha tanto os conhecimentos, né? Os estudos, né? O que eu estou falando aqui é embasado em estudos, em pesquisas, é embasado na minha própria história, né? Eu estou compartilhando com vocês coisas que funcionaram para mim, as maneiras como eu fui construindo o que me aconteceu, né? Eu fui na verdade, é reconstruindo, né? Reconstruindo, reelaborando, ressignificando o que me aconteceu na infância e compartilhando aqui para que possa ser canal, para que possa ser instrumento para outras pessoas, né? Para colaborar com outras pessoas, né? Com aqueles e aquelas que possam ter passado por essas situações. Quando eu fui a primeira vez em que eu falei, né, do abuso sexual que me ocorreu, eu era adolescente, falei para uma amiga, e foi muito importante o acolhimento dela, o que ela me falou. Ela teve muita maturidade à época de me falar muitas das coisas que eu falei aqui para vocês, né? Que eu era inocente, que a culpa não era minha e que essa vergonha não era minha também. E depois, posteriormente, eu já tinha 20 e poucos anos, eu comecei a fazer terapias e trouxe o tema, né, e comecei a falar. E é interessante, gente, eu estou lembrando de falar algo aqui para vocês, que duas terapeutas que me atenderam, né, com as quais eu falei, foram as primeiras que eu falei, elas não deram muita bola pro que eu falei. Elas passaram adiante, né, não se detiveram sobre o tema, não aprofundaram o tema. Eu também, né, tinha pouca experiência, enfim, não falei mais, mas elas não aprofundaram. Me pareceu à época que não era um dado muito importante ou muito interessante que eu estava trazendo. Aconteceu de fato. Então, essa é a importância da gente procurar, né, bons profissionais, profissionais aí que tenham enfim, que estejam minimamente à vontade, né, de lidar com o tema, né? Eu acho que é essa a palavra. Estejam minimamente à vontade de lidar, de falar sobre o tema, de explorar o tema com a pessoa que está atendendo. E isso é possível quando a gente está ok com as nossas próprias questões, né? Eu não estou julgando essas duas profissionais que me atenderam, mas assim, se eu não estou ok com o que eu vivi, com o que eu passei, muito dificilmente eu vou conseguir ser um suporte, ser um apoio para uma pessoa que vem procurar o meu serviço, que vem, né, falar sobre o assunto. E quando eu falo sobre isso, não é para julgar nem culpabilizar, mas para que você possa entender que muitas vezes você pode ter procurado pessoas, seja sua mãe, sejam amigos, sejam irmãos, sejam professores, educadores, né, terapeutas, enfim, pessoas da instituição, né, ouvidorias, enfim. Você pode ter procurado essas pessoas para te oferecer o suporte e muitas vezes você não recebeu a escuta necessária, você não recebeu o reconhecimento que você estava buscando do que te aconteceu, tá? Estou percebendo a importância de trazer isso daqui, porque isso pode gerar uma retraumatização, né? Uma segunda forma de você se perceber abandonado, né? Uma amiga uma vez me confidenciou que aos 11 anos o cunhado, né? Cunhado, estava brincando na piscina, passou a mão nela, ela se sentiu horrorizada, saiu da piscina e foi com a mãe e fez um escândalo. Quero sair daqui, não quero ficar aqui, o fulano fez isso. E a mãe disse assim, não fala, a gente vai embora, mas você não fala. É o marido da sua irmã, vai dar o maior problema, o maior BO, né? Não fala. E essa minha amiga confidenciou que se sentiu silenciada, que essa atitude ela foi tão ou mais impactante para ela do que o ato, né? O ato foi super impactante, mas a perspectiva da mãe de dizer não vamos criar problema foi igualmente impactante, né?
E quantos a gente pode ter recebido disso, né? De instituições, de pessoas, de mães, de irmãos, de pais, de pessoas de amigos, de terapeutas que a gente pensou que poderiam nos ajudar, que poderiam nos escutar e que de alguma forma explicitamente disseram: shh, silêncio, não vamos dar trabalho, não vamos causar problema, ou de forma velada disseram: mexe nisso não, né? A turma do deixa disso, talvez não tenha sido bem isso, né? Então quero dizer para você que apesar dessas experiências, eu te vejo, nós tivemos e nós reconhecemos, né? Esse canal aqui é um canal de reconhecimento do que o que te aconteceu não é uma coisa banal, não é uma coisa que a gente pode deixar para lá, é uma coisa que você tem todo o direito de falar, de procurar os seus recursos, de escolher quais vão ser as suas estratégias, tá? Você pode ter uma estratégia que é de oferecer uma denúncia, como a sua melhor estratégia pode ser não oferecer uma denúncia. O que eu estou trazendo aqui é que é importante que você requeira, busque os recursos que são os mais adequados para você. E se você não encontrá-los à primeira vista, pela primeira vez, quero te falar que existem outros, né, outros canais e outros recursos que você pode acessar. Vou me comprometer a deixar aqui na descrição desses vídeos alguns canais, alguns recursos que você pode acessar, que são interessantes, que podem favorecer você nesse processo. E tudo isso, gente, é para que você reconheça que essa vergonha, essa culpa que você muitas vezes internalizou não são suas. E elas podem aparecer ao longo da sua vida de diversas maneiras, de muitas maneiras, né? Um dos sintomas, um dos aspectos das pessoas que passaram por situações de violência e de abuso sexual é uma quebra na autoestima, é uma quebra, né? Um baixo senso de valor, é uma sensação, é um sentimento de que algo é errado, né? De que você se sente, se percebe sem valor, né? De alguma forma, algo seu, uma parte sua foi danificada, né? Essa autopercepção, né? Essa automaneira de se ver pode levar a reproduzir, né? A que você entre em outras relações igualmente abusivas. E a gente pode estar falando de não necessariamente abusivas e violentas sexualmente, mas muitas vezes abusivas e violentas fisicamente, abusivas e violentas psicologicamente, abusivas e violentas financeiramente, né? Afetivamente. Há uma tendência de reproduzir essas situações em que estão te tirando, em que estão te manipulando, em que estão querendo tirar algo de você para si. Porque, em última linha, o que o abusador, o que o violento faz, a tentativa dele de dizer é isso, né? De fazer é isso. Eu tiro algo que é seu, eu tiro da sua vitalidade, eu tiro algo do seu corpo para mim, para que eu possa me sentir melhor, menos insignificante, menos impotente, né? O ato de te subjugar, de te violar, de te abusar, nesse momento eu me sinto mais potente, mais poderoso que você. Esse é o real prazer do abusador. E eu vou finalizar o vídeo dizendo que o real poder está em você. Você que passou por essa situação, você que está me escutando aqui hoje, você que continuou sua vida, que não reproduziu as situações de violência e abuso, você que está procurando seu caminho, que está procurando ser uma pessoa que é, né? Não estou falando procurar, não, estou falando você que é uma pessoa, uma mulher, um homem, alguém que está fazendo diferença no mundo, que está olhando para as suas dores, né? Quem está aqui nesse vídeo são pessoas que estão olhando para as suas próprias dores, olhando para a sua própria história. Isso é verdadeiro poder, gente. Isso é verdadeira coragem. É a coragem de passar por tudo e não se deixar corromper. Eu estou me emocionando e faz parte. Eu me propus a estar aqui com vocês em total vulnerabilidade. E nessa vulnerabilidade eu reafirmo, isso é o poder, né? Não é o poder do abusador, do violador,
daquele que manipula, daquele que quer tirar do outro, daquele que quer se prevalecer de uma imagem de vulnerabilidade, de fraqueza que possa reconhecer em outra pessoa, né? O verdadeiro poder é o seu, é de você que olha para você, que tem coragem de olhar para essas coisas que doeram, tem coragem de integrar, de dizer essa é minha história, e isso me faz mais forte, isso me faz mais mulher, mais homem, uma pessoa mais íntegra, uma pessoa que pode falar sobre isso, se isso for interessante para você, ou uma pessoa que só com o seu jeito de ser, com o seu jeito de amar, de sorrir, de se relacionar, tá trazendo bem, tá florescendo no mundo, né? Então a gente encerra esse segundo vídeo reafirmando que o verdadeiro poder é ser você, o verdadeiro poder estar em você, o que você pode reconhecer de tudo isso, da sua história, do que você passou, que você pode ressignificar de tudo isso, a proteção que você pode se dar hoje, né? O amor, o carinho, a gentileza que hoje, como adulta, como adulto, você pode se dar, que vai fazer toda a diferença na sua vida, que pode trazer mais saúde, né? Que pode te devolver essa vitalidade que esse outro ser abusador ou violador tentou tirar, né? Eles tentam tirar, mas eles não conseguem, porque isso é seu. E o que é seu, isso que é seu, interno, dentro, ninguém rouba. Então, relembre, isso é seu, ninguém nunca vai roubar, ninguém nunca pôde roubar o seu valor. É inerente a você. Espero ter contribuído, né? Espero que você receba, né? Compartilhem, divulguem, ativem o sininho, deem like no canal, para o algoritmo entender que esse vídeo, essa mensagem, ele é importante para que atinja o maior número de pessoas que podem se beneficiar dessa mensagem, que podem se beneficiar desse vídeo. Foi um prazer, com todo o meu prazer, eu me despeço de vocês. Até a próxima!